obsessão na infância. É um tema delicado, em que muitos de nós vamos nos identificar com algumas coisas da nossa infância, ou identificaremos vivências na nossa infância com amigos, com familiares, e muitos de nós vamos entender o que acontece com os nossos filhos, com os nossos netos, quais as razões daquilo que possa estar atuando além daquilo que a medicina nos orienta hoje. Portanto, obsessão na infância, todos nós já tivemos. O termo obsessão, eu quero deixar claro o seguinte: equivocadamente nós acreditamos, ou nos fizeram acreditar, que todo obsessor é mau, perverso, cruel, vingativo. É esse quadro que nos trazem. Mas toda regra tem exceção. Então existe obsessão por amor também. Aquele que ama tão profundamente que não se permite afastar do ser amado, mesmo quando já não está no corpo físico, desencarnou, morreu e quer continuar ao lado da pessoa amada que aqui ficou. É uma obsessão por amor. Então há várias nuances no campo da obsessão. Mas, iniciando o nosso trabalho às 9h05, portanto eu vou até 9h35, não vou deixar esses 5 minutos de graça para eles. Não vou, podem espernear. Jesus sempre nos ilumina. Nós nunca estamos órfãos, nós nunca estamos abandonados, nós não somos esquecidos. Nós somos aqueles irmãos queridos do Mestre amado, que Ele nos chamou de amigos. E Ele disse que o amigo dá a vida pelo outro. Dessa forma, quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos avançar um pouquinho e entender o que está acontecendo. Quando nós entramos em Marcos, lá no Evangelho de Jesus, Jesus está caminhando por uma determinada região e tem uma multidão. E ele, como se não soubesse de nada, ele perguntou aos que ali estavam: o que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aqui? Por que essa multidão? E um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então era um espírito que deixava aquela criança muda. E, continuando a relatar o caso para o mestre, o pai continua falando: onde quer que esse espírito pegue o meu filho, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido, todo contorcido. O que lembra esse breve relato desse quadro? Lembra as crises convulsivas que nós conhecemos hoje. Lembra quadros que perduram por muitos e muitos anos, e nos quais nós medicamos com medicamentos às vezes cada vez mais potentes. Aí ele diz assim: eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aqueles que acompanhavam Jesus, que já aprenderam com Jesus, não conseguiram afastar esse espírito. Isso mostra que há uma determinada classe de espíritos que é muito resistente, muito persistente, renitente, que é de difícil afastamento. É necessário ter bastante conhecimento e, acima de tudo, além do conhecimento, saber com qual espírito se está lidando. E aí Jesus responde: ó geração incrédula, nós somos incrédulos até hoje. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Até quando terei que ensiná-los? Até quando eu terei que orientá-los sobre as várias etapas do trabalho com a espiritualidade? Com aqueles que ainda são das trevas, com aqueles que ainda são sombrios, daqueles que ainda são perversos. Tragam-me o menino. Esse chamado é muito interessante, porque o mestre vai ensinar não só para os discípulos, mas para todos que ali estão, que há algo mais do que nós pensamos. Há algo que está além da nossa visão, há algo que está além da nossa audição, das nossas percepções, dos 5 sentidos que nós temos até os dias de hoje. Então eles trouxeram o menino. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Vejam a inteligência do espírito. Ao perceber que se deparava com alguém que era capaz de tirá-lo, de expulsá-lo dali, ele ataca aquele que
está sob o seu controle. E eu vou explicar mais para frente como ele faz isso. E esse menino caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Quando isso acontece, qual é o nosso comportamento no nosso lar, na rua, em qualquer lugar que estamos? Nós nos apavoramos. Nós chamamos o socorro o mais rápido possível. E não paramos para olhar o que realmente está acontecendo. Há necessidade de observar todo o quadro sem que nós nos desequilibremos. A intenção do Espírito é que toda a multidão pegasse essa criança antes do cuidado que o mestre ia fazer e levasse embora, para que pudesse ser cuidado ou na sua casa ou em outro lugar onde poderia haver qualquer tipo de tratamento que eles conheciam. Mas Jesus perguntou ao pai, mesmo com a criança tendo convulsão, ela estava ali, há quanto tempo ele está assim? Quanto tempo isso está acontecendo? Desde a infância. Esse jovem tinha aí pelo torno de uns 12 anos, 13. Respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Hoje nós presenciamos jovens se cortando. Hoje nós presenciamos jovens fazendo desafios onde a própria vida está em risco. Há uma nuance, uma mudança delicada dos tempos de Jesus para os tempos de hoje. Mas o processo obsessivo continua existindo, só que de forma diferenciada, de forma mais sutil, de forma mais mental, mais psicológica, mais difícil de se descobrir. Mas se podes fazer alguma coisa, o pai diz para Jesus, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós para nos ajudar. E é isso que acontece na casa espírita. Muitas vezes trazem-nos crianças, jovens, adolescentes com quadros semelhantes a esse ou piores. E a dúvida é, será que eles podem nos ajudar? Entra naquela fase anterior, ó raça incrédula. Se você está pedindo socorro para a espiritualidade, você precisa acreditar que esse socorro acontecerá e ele trará sim resultados, mas há a necessidade de dar-se tempo a esses cuidados que irão sendo levantados e levados. Se podes, pergunta Jesus, tudo é possível àquele que crê. Essa frase de Jesus é muito distorcida. Mas vejam bem, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então a dúvida sempre estará conosco. Mas quando nós começamos a acreditar que algo poderá nos socorrer profundamente, nós começamos a modificar essa incredulidade porque amamos aquele ser. Queremos aquele ser saudável, ao nosso lado, equilibrado. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando e ele não gostava de que multidões se ajuntassem para ver o que ele estava fazendo, repreendeu o espírito imundo, vejam o termo, espírito imundo, espírito sujo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Esse tipo de comando que Jesus faz, nós não conseguimos fazer e se fizéssemos não daria certo. Porque nós não temos o campo de vibração de amor que Jesus tem. Então quando Jesus ordena que esse espírito saia de lá, ele envolve esse jovem em uma energia de extremo amor que é desconfortável para o espírito. O espírito não se adequa mais àquela energia que ele estava acostumado e ele se afasta. É necessário que isso aconteça. Nós não conseguimos ainda. Por isso que os nossos tratamentos são um pouco mais prolongados. Não há nenhuma cura imediata. Quando nos oferecem curas imediatas de processos obsessivos, na realidade estão nos enganando, estão se aproveitando da nossa dor, do nosso sofrimento, para que possam angariar em torno de si uma projeção que vai causar-lhe sucesso de qualquer forma. Não há curas imediatas de processos obsessivos. É lento e precisa de muito esforço de ambos os lados. O espírito agitou o jovem violentamente e saiu. E o menino ficou como morto. Como é que ficam as crianças ou aqueles que têm convulsão? Ficam extremamente prostrados, sem força, ficam meio perturbados, a mente não se localiza, a ponto de muitos dizerem
que ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Então vejam, a obsessão já acontece há muitos séculos atrás. E ela continua acontecendo até hoje. Depois que Jesus entra em casa, os discípulos perguntam ao mestre: Mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? E aqui outra frase: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então há espíritos e espíritos. Oração e jejum aqui é quando você se liga realmente à espiritualidade. Não é uma oração da boca para fora. Não é um jejum de alimentação. Não é um jejum que nós imaginamos que não podemos comer isso ou aquilo, ou beber isso ou aquilo. Essa oração é quando você se liga à espiritualidade, percebe a presença da espiritualidade. Por isso que Jesus diz: eu me liguei ao Pai em oração. E eu estou em jejum de tudo que há de desequilíbrio ao meu entorno. Eu não me permito envolver pelo ódio, eu não me permito envolver pela vingança, eu não me permito envolver pelas intrigas, eu não me permito misturar as minhas energias, mesclar as minhas energias com energias tão baixas. Eu estou sempre em jejum de energias desagradáveis. Essa é a questão que Jesus está nos dizendo. Isso está em Marcos, lá no capítulo 9, de 14 a 30, né? Mas como é a obsessão nos dias de hoje? Como é que essa obsessão se reflete nos dias de hoje? A obsessão infantil nos dias de hoje nada difere das obsessões dos tempos de Jesus. Nada. A obsessão em si, ela é a mesma. A forma como ela atua mudou. Não se joga mais como se jogava antigamente, jovens, crianças pelo chão. Não na frequência que antes era constatado. É muito mais sutil. Nos tempos de Jesus, espíritos imundos, lembra que o mestre diz? Espírito imundo, afasta-te dele. Nos tempos atuais, a classificação científica: ansiedade, depressão, transtornos alimentares, olha como muda. Estresse pós-traumático, somatização, são nomes que nós criamos. São terminologias que nós criamos. Transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Mas tudo isso está ligado, sim, acreditando ou não, a processos de influência de espíritos. Porque nós somos espíritos encarnados. E nossos pensamentos estão transitando o tempo todo. Nosso pensamento é contínuo. E o nosso pensamento se espalha por todo o universo em todas as direções. Se nós temos pensamentos tristes, depressivos, ansiosos, nós nos sintonizamos com mentes que também são assim. E essas mentes são atraídas por nós. Essas mentes se aproximam e encontram um campo agradável. Gostam de estar próximos de nós. E acentuam esse desequilíbrio. Porque soma-se a minha ansiedade, soma-se a minha depressão, os meus transtornos com a ansiedade do espírito, com a depressão do espírito, com o transtorno do espírito. Há uma somatização. E essa somatização vai nos causar grandes danos no corpo físico. Se são as doenças psicossomáticas. Elas têm origem na mente, mas se manifestam no corpo físico. Daí, aquela grande dificuldade que nós temos em não entender por que é que a medicina às vezes não descobre nada em nós. Faz exames, não dá nada. Porque há uma outra forma de influência que os nossos equipamentos dos dias de hoje ainda não sabem localizar e detectar. Em todos os processos de desequilíbrio da mente, com manifestação no corpo físico, do comportamento, o processo obsessivo, espíritos agindo. Então, quando nós falamos, esse irmão, ou essa irmã, ou essa família, possivelmente está obsediada, nós estamos dizendo assim, pode ser que exista ali espíritos agindo para desequilibrar aquele ambiente. Quais são os fatores que permitem que eles estão ali? É o que precisamos descobrir. E quando descobrimos, nós sabemos como agir. E como nós aprendemos a agir, nós sabemos como lidar com eles. Porque é necessário ter esse conhecimento, esse domínio, para não prejudicar, para não piorar a situação. Para não tornar a situação mais drástica ainda. Então, independentemente da idade, do sexo, da nacionalidade ou da religiosidade, sempre haverá em torno de nós espíritos nos acompanhando
bons ou não bons, com algum propósito. Mas aquele que começa a nos causar danos são espíritos que realmente são obsessores com energias ruins que querem nos prejudicar de alguma forma. Não importa o que o move para isso. O que importa é que está acontecendo algo em nós e precisamos descobrir e como lidar com isso. Nesta forma, vejam como não é simples o trabalho de desobsessão e nem é simples o trabalho de obsessão. Onde é que eles atuam? Aqui. Nós temos aquela impressão dos filmes e de livros que nós lemos, que os espíritos vêm, nos abraçam e tomam conta de nós. Nós temos essa sensação. Mas o espírito age sobre o cérebro. São esses mecanismos delicados, complexos da nossa mente. Ele vai agir em todo o nosso encéfalo. Ele vai agir em todas as regiões do nosso campo mental. E é essa forma que ele vai atuar discretamente, calculadamente, manipulando reações químicas em nós que vão permitindo que nós tenhamos cada vez mais predisposição a aceitar a influência mental dele do que nos darmos conta que não é pensamento nosso. Porque aí nós acreditamos, porque eles dominam essa região do nosso cérebro, onde nós somos manipulados sutilmente. E quando isso acontece, ao longo dos anos, ao nos darmos conta, aos amigos falarem, nossa, ele está tão estranho. Ele não é mais o que ele era antes. Ele era amável, ele era agradável, ele era sociável, e agora está recluso, agora está irritado, agora está agressivo. É esse mecanismo que está acontecendo. Lentamente, vai atuando nos nossos hormônios, vai atuando nas nossas reações neuroquímicas, vai atuando até controlar, inclusive, todos os nossos centros motores de movimento, nossos centros motores da fala, do olhar, do ouvir. E aí nós entendemos por que muitos ouvem vozes. Porque eles atuam numa área do cérebro que permite que nós ouçamos os ruídos, os sons do mundo espiritual. Nós começamos a ouvir. E antes não ouvimos. Há uma manipulação de energia ali. Eles conseguem atuar em nós, controlando aquilo que vamos falar. Queremos falar uma coisa e sai outra coisa. Eles atuam sobre nós, dominando a nossa noção do ambiente, e nós não nos damos conta que estamos envolvidos e começamos a falar, profetizar ou agredir alguém, e quando voltamos, não sabemos o que nós fizemos. Também agrava-se tanto que chega ao ponto de matar a família toda, e quando retorna, eu não sei o que eu fiz. Eu fiz isso. Porque toda essa área está dominada por esses irmãos, por esses espíritos. Então a obsessão não é simples, e nós temos que trabalhar com esse conhecimento para socorrer a criança, para socorrer a família, para socorrer o todo à sua volta, para que ela gradativamente possa ir se reestruturando, se libertando dessas influências dos espíritos, principalmente na infância, porque quando ainda na infância, a obsessão está no começo do encarnado, daquele que nasceu. Mas à medida que avança e não há cuidados nesse sentido, medica daqui, medica dali, leva para cá, leva para lá, psicanálise, psicoterapia, tudo é válido. Mas esquece o cuidado do espírito, da alma. E é nesse sentido, quando vai procurar com 40, 50 anos de idade, o processo obsessivo já se instalou, já criou raízes. Pode ser amenizado com o tratamento espiritual, mas aquele irmão, aquela irmã que começou lá na infância, depois de 4 décadas, levará mais ou menos 2 décadas para conseguir se libertar. Haverá melhora, haverá sociabilidade, haverá equilíbrio, não retornará ao quadro complexo de violência que vivia, mas não se libertará completamente. Qualquer desvio de conduta aciona novamente o campo mental que o liga a espíritos obsessores. Os espíritos são socorridos também. Daí a delicadeza e a necessidade de se entender como falar com eles. Porque todo aquele que é um obsessor, aquele que faz um mal, aquele que persegue, aquele que prejudica, ele também sofre muito. Ele também tem suas dores, ele também tem suas tristezas, ele também tem suas feridas, ele também tem suas angústias, ele também se desespera. E nós temos a tendência de olhar para o encarnado como a vítima, como o inocente. E olhamos para o espírito, essa é a tendência,
como aquele que é cruel, aquele que é perverso. Mas nós precisamos socorrer ambos. Ambos precisam ser socorridos. Não adianta expulsar o espírito, não adianta mandá-lo embora, não adianta prendê-lo, porque você está atuando tão violentamente quanto ele, e ele se revolta mais ainda e se torna mais persistente naquela crueldade que ele vem praticando. E é importante olhar para esse espírito com carinho, com respeito, com amor e dizer a ele: meu irmão, o que te leva a causar tanta dor a esse irmão que aqui está pedindo socorro? E ele vai contar a história dele. E ele, ao contar a história dele, você se condói, você se compadece. E você se propõe a socorrê-lo. Porque ao socorrê-lo, você socorre o encarnado. Quando ele se afasta por vontade própria, não que foi imposto, ele se afasta, ele leva todas as energias ruins que ele deixou. Aquele encarnado, ele leva consigo, para que ele possa recomeçar a vida dele. A obsessão na infância existe porque há dívidas do passado, há dívidas não da família em si, mas daquele que nasceu. E aquele que nasce tem a proteção da espiritualidade, ele nasce para melhorar a si mesmo, ele nasce para reparar muitos erros. E ele, num determinado momento, ele vai ter contato com esses espíritos, que são sim adversários do passado. E quando essa família, esse pequeno jovem, é orientado de forma clara, correta, o trabalho de desobsessão facilita muito. Qual é o grande problema que nós enfrentamos? Nas obsessões não diagnosticadas pela medicina nos dias de hoje, permanece como uma sombra sobre a criança e a família. A família não entende, a família se perde, ela quer ajudar, mas não sabe como. E ao longo do tempo ela procura respostas nas mais frentes possíveis. Mas quando chegam a procurar as instituições espíritas com o desejo da cura espiritual, já se passou muito tempo. O que eu estou dizendo? Quando nós ou vocês encontrarem famílias que estão nessa situação, indo de um lado para o outro, perdidos em si, carinhosamente digam: olha, tudo isso que vocês estão fazendo é válido, mas por que não procura uma ajuda espiritual? Por que não busca o amparo de pessoas que sabem como lidar com essa situação? Vá lá pelo menos para ter uma ideia. E é nesse sentido que o desejo da cura espiritual se manifesta. Qual é a grande questão? A obsessão é de longo curso, ela começa às vezes antes do nascimento. E ela prorroga durante o nascimento, mas ela se manifesta depois de uma certa idade. E o tratamento espiritual requer proporcionalmente o mesmo tempo. 10 anos de processo obsessivo requer um tratamento espiritual mais ou menos o mesmo tempo. Por isso que ele é lento, por isso que a pessoa tem que vir, fazer evangelho no lar, modificar pensamentos, a família tem que fazer a mesma coisa. Às vezes, entrar em conflito com a própria fé. Com a própria fé. A minha fé, eu sou evangélico, como é que eu vou fazer evangelho no lar com o tratamento espiritual? Eu tenho um irmão doente, câncer terminal, já de pulmão, e já está espalhado. Ele está na casa da mãe. Está na casa da mãe. Com câncer. Eu liguei para ele. Senhor Roberto, passe o seu nome, o seu endereço, onde o senhor está, para a gente poder fazer um tratamento à distância para o senhor. Senhor Antônio, eu sei que as suas orações, as suas preces, são muito valiosas para mim, mas eu estou na casa da minha mãe e ela é evangélica. Eu não posso fazer isso com ela. Percebem o peso da religião em cima? A pessoa está desencarnando, mas mesmo assim, o bloqueio da religião da mãe o impede de receber o auxílio. E é nesse sentido que nós vamos entendendo que para que nós alcancemos os objetivos do reequilíbrio, eu não coloquei cura, reequilíbrio da criança, é preciso afastar os espíritos responsáveis pela obsessão. E esse afastar não é violento, não é impositivo. Há todo um cuidado de envolvê-lo com carinho, com ternura, mas com firmeza. É preciso firmeza, porque se eles não sentirem firmeza, eles não cedem. Então você o envolve. Meu irmão, pense melhor. Olha o que você está fazendo. Quanto tempo você persegue essas crianças, ou essa criança? Há 200 anos eu persigo essa pessoa.
Já nasceu, já desencarnou, já nasceu de novo, e você continua fazendo isso. Quando é que você vai cuidar de você? Quando é que você vai olhar para você, para a sua dor, para as suas feridas e se tratar? E ele cai em si. Porque aquele que nasceu já está consertando, já está reparando. E ele está atrasando a vida do outro, portanto atrasando a própria vida. E é nesse sentido que eles aceitam. Mas há alguns, como eu disse, toda regra tem exceção. Há alguns que são renitentes, alguns que são persistentes. Não vou ceder. Nesse caso você tem que ser mais conciso, mais direto, maior determinação. Não, meu irmão, o seu tempo de fazer isso terminou. O teu livre-arbítrio, a tua vontade te trouxe até aqui. A partir daqui, você não tem mais permissão para fazer isso. Porque ele está se tratando e você não. Então você será levado. Percebe? Ele não foi expulso. Foi esclarecido porque é que ele não tem mais permissão para fazer o que estava fazendo. Porque ele já teve várias oportunidades e recusou todas. E é nesse sentido que aí entram as leis divinas. Entram as leis de determinismo, a lei do amor. A lei do amor, ela entra em ação e afasta realmente esse irmão. E não permite que ele acesse mais o outro. A não ser que o outro sinta falta. Se o outro sentir falta, busca esse irmão. E ele volta. Porque não há força que possa conter um espírito quando o encarnado chama. Ele volta porque o encarnado chama. Necessita, está dependente do espírito. Dependente daquelas energias. Consequentemente, a impaciência, o cansaço e a angústia da família, na maioria das vezes, leva ao abandono do tratamento espiritual. Eu já fui lá 3 vezes, eu já fui lá 4 vezes, não vejo nenhum resultado. Não vai ver mesmo. Não vai ver mesmo. O trabalho é lento. O resultado você vai perceber aos poucos, assim como percebeu o desequilíbrio do outro aos poucos. Um dia você acorda e ele está completamente desequilibrado. Mas isso vem ao longo do tempo. E assim o tratamento espiritual também. Um dia você acorda e ele está calmo, ele está sereno, ele está conversando, ele está se alimentando, ele está socializando, ele quer sair. Porque o tratamento espiritual está dando resultado. É necessário ter essa compreensão. É necessário entender que todos nós, quando nós procuramos soluções rápidas, nós desconsideramos o tratamento espiritual e o tempo que é necessário para cuidar da alma, com os resultados no corpo físico. Nós temos, o Rafael sabe, uma jovem de 16 anos que está com uma grave lesão de pele, com infecção hospitalar. E dores terríveis, a pele toda soltando. 17 anos. E aí fomos fazer uma vibração por ela. Um socorro espiritual, em desdobramento. E um amigo espiritual vem e diz assim: essa irmã que aí está, foi o carrasco daqueles que são seus pais. Hoje, seu pai e sua mãe. Os pais aceitaram ela como filha, porque perdoaram. E ela precisa reparar o que fez no passado, quando queimava todas as suas vítimas vivas. Então há toda uma relação, mas isso não impede o socorro. E nós vamos aliviar essa dor, nós vamos aliviar esse sofrimento, nós vamos fazer com que o pai e a mãe sintam que há uma força ali atuando, socorrendo e protegendo. Portanto, meus caros amigos, faltando 1 minuto, eu fiz um breve resumo de como a obsessão começa na infância, ou ela se manifesta na infância e nos acompanha ao longo da nossa vida, se nós não entendermos essas relações entre o mundo espiritual e o mundo de carne. O mundo das causas e o mundo dos efeitos. O mundo quando os espíritos emitem um pensamento e nós aceitamos esse pensamento. O mundo quando o Espírito permite que a energia dele vá nos envolvendo e nós permitimos que eles nos envolvam. Quando é um bom amigo, ele emite uma mensagem, nós aceitamos, nós nos equilibramos, nos unimos e vem uma mensagem edificante, uma mensagem de amor. Quando é um espírito que ainda está muito cruel, muito perverso, ele nos envolve, nos subjuga e não permite que nós pensemos mais. Nos domina.
e pode começar sim na infância. Portanto, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Vou deixar 2 mensagens para vocês espirituais, bom? Para que vocês possam ver o que é quando o trabalhador se conecta com o espírito amigo. Coração representa simbolicamente a represa dos sentimentos. Nele guardamos as lembranças de momentos bons e não tão bons. O coração carrega a felicidade primeira do nascer do filho. Carrega no coração a felicidade eterna do primeiro sorriso, os primeiros passos, o primeiro crescer. A primeira medida na régua, a primeira nota da escola, a primeira decepção amorosa, o primeiro sonho partido, a primeira esperança repartida, o canudo da faculdade, o encontro da pessoa certa, o casamento, a realização do lar, a nova família, a chegada dos netos. O coração carrega a partida daqueles que foram, a chegada daqueles que retornam. Carrega a saudade do amigo distante e carrega a saudade do amigo presente, mas ausente. Ele recorta lembranças aqui e ali, e de tanto recortar, falamos que vamos recordar. Recortes do coração, recortes da amizade, recortes da esperança, recorte das lembranças, recorte das emoções. Praticamente tudo carregamos neste órgão que simboliza o nosso centro cardíaco, o único centro bioenergético que fala ao Pai Maior porque se eleva em expressão máxima. E também fala ao pequenino, caído no chão, porque pode ir em todas as direções, que pode ver as estrelas, mas pode ver a lama, que pode alçar a felicidade, mas enxuga as lágrimas. O coração é o livro, o diário que carregamos ao fim de uma existência. Quando abrimos e fechamos a porta da existência física, pegamos esse livro com imenso carinho e vamos olhar a sua capa dura, bem colocada, bem figurada, bem cadeada, e vamos abrindo as folhas. E cada folha é uma página viva que conta a nossa história, que conta o nosso sentimento. E a cada um que encontramos, mostramos o nosso livro, o livro da vida. E dizemos, este foi o pai, este o avô, este o irmão. Este o filho, a nora, o genro, o primo, o vizinho, o irmão de coração, o pai adotivo, a mãe adotiva, o amigo, a promessa de uma nova vida. Tudo no nosso livro da vida. E durante toda uma existência, carrega, guardadinho no coração. Caros amigos, caros irmãos, quantas histórias tem a contar o seu livro da vida? Não deixe que ele seja um livro em branco ao chegar do nosso lado.
nenhuma página para mostrar, nenhuma história para recordar, nenhuma lembrança para contar. Porque no abrir e no fechar da porta da vida, nós só levamos o que sinceramente, verdadeiramente colocamos no livro da vida que está no seu, no meu, no nosso coração. Berenice. Faz um grande tempo, não sei dizer quanto tempo faz esse grande tempo. Eu sei que naquele dia o meu coração doía. E a dor era tão intensa que eu queria tanto, tanto ter um alcance maior e que Alá pudesse ouvir. Mas eu não queria que Alá ouvisse-me como ouve todos os homens. Eu queria que fosse especial. E que a dor intensa do meu coração pudesse ser sanada. Que eu pudesse ter a esperança de quando esse corpo descesse à terra e quando os homens colocassem a sua fronte ao chão para chorar a dor do irmão que partiu, quem sabe para o reino do Alá, eu pudesse despertar diante de teu trono. Mas uma dúvida tão algoz me cortava o coração e eu tinha medo de que não chegaria, não alcançaria, porque oculto de todos os homens, oculto até mesmo de mim que envergonho-se profundamente disto, cometera um erro e eu não queria que ninguém soubesse, mas o que podemos ocultar da face de Alá? Absolutamente nada, se Ele é dono de tudo. Então o meu coração doía, porque eu queria que o homem descesse à fronte chorando a dor da minha morte, mas que essa dor e que esse choro fosse o meu despertar diante de seu trono. Era assim que doía o meu coração. E eu não ousava olhar para Meca. Eu não olhava para nada a não ser para a dor tão intensa, tão profunda, tão marcante dentro do meu coração. E esta foi a primeira e única vez que verdadeiramente orei para Alá. Não me preocupei em saber em que posição estava o sol, nem se olhava ou não para Meca, nem se alguém estava vendo quantas vezes colocaria a minha fronte ao chão. Só rendera o meu coração, que clamava baixinho ao seu perdão. Que só clamava.